Olá, salve, salve nação rubro-negra, eu sou o Mister Mengão e estou chegando com muitas notícias do nosso Flamengo para você. Nessa edição eu vou falar que o Vasco está criando um tremendo problema com a dupla Fla-Flu pelo Maracanã. Vou falar que o Flamengo perdeu 14 pontos nesse Brasileirão por interferência direta da arbitragem. Vou comentar que o Fenerbahçe da Turquia pode envolver antigo sonho do Flamengo na negociação para ter o Gabigol. E que o novo time do Jorge Jesus quer a todo custo contratar o Bruno Henrique. Essas e outras você vai conferir agora no seu canal do Mister Mengão. Fica comigo até o final para não perder nada. Pessoal, o clima nos bastidores do Flamengo segue muito conturbado, né? No último domingo, os torcedores do Flamengo criaram uma espécie de petição online para pedir oficialmente a saída do vice-presidente Marcos Braz. Divulgada nas redes sociais, a petição tem cerca de 4.000 assinaturas até o momento dessa gravação. Tal documento online acontece logo depois do episódio em que uma carta assinada por 120 sócios e conselheiros do Flamengo foi enviada ao presidente Rodolfo Landim, demonstrando que eles estavam do lado da atual situação. O Marcos Braz é um dos pivôs desse movimento conturbado que o Flamengo passa, principalmente por bancar por mais tempo que devia, a permanência do treinador Paulo Sousa. No entanto, outros episódios, como a limitação de sócios contribuintes off-Rio, também causaram a indignação por parte da torcida rubro-negra. Sabendo do período agitado da Gávea, o Cartola, inclusive, abriu mão de 2 dias de trabalho na semana passada para acompanhar a delegação do Flamengo a Atibaia, no interior paulista, onde o time estava hospedado para os 2 jogos que, infelizmente, perdeu, Dom Corleone, a tua hora está chegando, companheiro. Você tanto fez que a torcida não aguenta mais o seu amadorismo, a sua incompetência e, principalmente, a sua prepotência. Eles querem a sua cabeça de qualquer jeito. Mas pudera, Corleone? Você estava se achando o pica das galáxias, o último biscoito do pacote, nem acabou caindo do cavalo bonitinho. Eu devo confessar para vocês que eu também já assinei esse manifesto. Fora Marcos Braz, vai ser político e deixa o Flamengo em paz, meu camarada. No último sábado, o Flamengo perdeu para o Internacional de 3-1 em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileiro. Comum no futebol nacional, a arbitragem roubou a cena na partida. Isso porque um pênalti não marcado a favor do Flamengo e um inacreditavelmente assinalado para o lado colorado deram o que falar. Com isso, o Flamengo perdeu cerca de 14 pontos por interferência direta dos árbitros. Com os 2 erros no jogo contra o Internacional, o Flamengo passou a ter aproximadamente 6 erros contra ele no Brasileirão 2022. Até agora, 11 jogos foram disputados no torneio nacional. Destes, o Flamengo sofreu com interferência errônea da arbitragem em pelo menos 5 jogos. O Mengão ele perdeu para o Botafogo de 1-0, empatou em 2-2 com o Ceará, foi derrotado pelo Fortaleza por 2-1, pelo Bragantino de 1-0 e agora pelo Internacional de 3-1. Com os resultados nas partidas em que a arbitragem foi determinante, o Flamengo já deixou de conquistar, pessoal, 14 pontos. Meu amigo, minha amiga, você sabe por que isso vem acontecendo constantemente com o Flamengo? Eu vou te contar. É porque nós estamos sem prestígio nenhum na CBF, pela arrogância desses nossos dirigentes, que além de incompetentes, são mal vistos por todos os outros clubes. A gente precisa contratar urgentemente um profissional que faça esse link com a CBF, mas que seja também uma pessoa política, uma pessoa educada, polida, bem articulada e que saiba se posicionar corretamente diante das situações adversas. Caso contrário, pessoal, a gente vai continuar sendo prejudicado com esses erros crassos que a gente tem presenciado, porque, ao que parece, todo mundo quer ver o Flamengo na lona, todo mundo quer ver o Flamengo rebaixado para a Série B. Acorda aí, presidente Landim. Estão operando o Flamengo e você não está fazendo nada.
A imprensa turca, ela segue repercutindo o suposto interesse do Fenerbahçe em jogadores do Flamengo. De acordo com informações do jornal Fanatic, o clube de Jorge Jesus, ele deverá enviar representantes em breve ao Rio de Janeiro para finalizar a contratação do nosso querido Bruno Henrique. O clima na imprensa do país, é de otimismo em relação a essa possível contratação. O Bruno Henrique ele é tratado como uma prioridade na lista do Jorge Jesus, que apresentou o novo clube em sua chegada à Turquia. De acordo com o jornalista turco Ömer Çelikbal, o próprio atacante teria se interessado pela transferência e já tinha autorizado seus representantes a ouvirem uma proposta do Fenerbahçe. Um dos destaques do título da Libertadores e do Brasileirão de 2019, o Bruno Henrique, ele entrou em campo, pessoal, 185 vezes pelo Flamengo, marcou 79 gols e deu 44 assistências. O contrato dele com o Mengão vai até o final da temporada de 2023. Eu acho que o Flamengo vai negociar o Bruno Henrique, sim. Porque para ter o Cebolinha vai precisar mandar aí o Bruno Henrique embora. Vamos acompanhar. Essa aqui chega a ser até engraçada, O Vasco ele reclamou e protestou pela cobrança do aluguel maior para o uso do Maracanã feito pela administração no jogo contra o Cruzeiro, quando ele ganhou de 1-0. A dupla Fla-Flu, que gere o Estado, rebateu que não poderia dar condições iguais ao Vasco, pois é responsável pelos custos de manutenção do Maracanã. Para explicar o contexto, desde 2019 o Flamengo tem uma concessão provisória do Maracanã junto com o Fluminense, como interveniente. Há um processo de concorrência definitiva feita pelo governo do Estado em curso, mas que ainda parece que vai demorar um pouco. Nesse cenário, a administração do Maracanã, leia-se Flamengo e Fluminense, estabeleceu que o Vasco teria que pagar R$250 mil pelo aluguel do estádio e ainda teria que quitar R$130 mil em custos do estádio e não poderia também ficar com as receitas dos bares. Ainda proibiu uma faixa sobre respeito e inclusão do clube e em seus jogos a dupla Fla-Flu ela paga R$90 mil de aluguel e tem direito às receitas dos bares. Alô, vascaíno, vai sonar na cama que é lugar quente, meu filho. Vocês cobraram do Flamengo e do Fluminense quando eles jogaram lá em São Januário. Vocês cobraram R$190 mil pelo aluguel do campo e também não deixaram os clubes faturarem com as despesas dos bares. Agora estão esperneando. A vida que segue, Na minha opinião, a dupla Fla-Flu, ela errou em deixar o jogo acontecer no Maracanã. Agora vai ter que aturar essa pressão, os caras pegaram o gostinho. Mais um clube jogando naquele gramado vai ser um desastre. Excelente notícia, pessoal. O goleiro Santos avança em sua recuperação e já se aproxima de um retorno ao gol do Flamengo. Lesionado há mais de um mês, Santos está prestes a reforçar o Mengão. O goleiro já está treinando normalmente com o restante do grupo do Flamengo e pode até voltar a ser relacionado pelo técnico Dorival Júnior nas próximas partidas. O Santos ele sofreu uma lesão de grau 2 no quadríceps da coxa esquerda no início do mês de maio. A última partida do goleiro foi contra o Talheres no 2-2 em Córdoba pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Muito boa notícia, volta logo aí, Santos, nós estamos precisando de você. Se você está curtindo esse vídeo, então deixa o seu like. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí no botão vermelho, aperta o sininho. Valeu mesmo, muito obrigado. A janela de transferências, ela vai abrir agora no dia 18 de julho, E os dirigentes do Flamengo, eles seguem atentos ao mercado, em busca de reforços que possam chegar para elevar, o patamar do nosso elenco nessa temporada. Da mesma maneira que intensifica essa busca por reforços, a diretoria do Flamengo tem total entendimento que algumas propostas devem chegar para os seus jogadores. Os dirigentes do Flamengo, eles adotam uma postura de não querer negociar os jogadores, mas dependendo de uma boa proposta, conversas podem acontecer e um ídolo está na mira dos europeus. De acordo com o jornal turco Fanatic, Gabigol teria sido um dos pedidos de Jorge Jesus para a diretoria do Fenerbahçe, que chegou a fazer uma consulta ao atleta. Segundo a publicação, o Flamengo teria pedido 33 milhões de euros, 173 milhões de reais,
que é o valor da multa rescisória do camisa 9 da Gávea. Segundo aquele jornal, né, o Fenerbahçe, ele estaria disposto, sim, a envolver Diego Rossi, que na última janela foi procurado e quase acabou fechando com o Flamengo. A ideia dos turcos é diminuir o valor pedido e envolver esse atacante uruguaio na negociação. Recentemente circularam notícias que alguns clubes europeus têm monitorado também o Gabigol, né? A diretoria do Flamengo sabe que na próxima janela propostas pelo artilheiro devem surgir e, por enquanto, Gabigol e Flamengo não pretendem desfazer o seu vínculo, que já dura desde 2019. Segundo a publicação do jornal turco Fanat, o Palmeiras também apresentou uma proposta de 7 milhões de euros, aproximadamente 36 milhões, pelo atacante Diego Rossi e pode passar a perna no Flamengo. Mas apesar da cifra alta, o valor não agradou o Fenerbahçe, que só aceita negociar o atleta por 10 milhões de euros. O Diego Rossi, ele tem 24 anos e pelo time turco ele já marcou 6 vezes e deu 7 assistências. Pessoal, eu gosto muito do Gabigol, todo mundo sabe disso, eu não vou esconder, né? Mas ultimamente, eu não sei o que está acontecendo, ele vem perdendo muitos gols, vem jogando abaixo daquele potencial que a gente está acostumado a ver. A bem da verdade, né? O ex-treinador lá, o Paulo Sousa, ele cismou que o Gabriel poderia jogar de meia e sacrificou o jogador por muitos jogos. Sinceramente, alguma coisa mexeu com a cabeça dele e eu acho que eu sei o que foi. Eu suspeito que tenha sido aquele jantar que ele teve com o JJ aqui no Rio de Janeiro, quando o velhinho veio aqui ver as escolas de samba. Lembram disso? Pessoal, se for vontade do Gabriel voltar a jogar no exterior, vai ficar muito difícil segurar. Só assim eu concordo que o Flamengo venda o Gabigol, né? Porque jogar com o menino aí insatisfeito, ele não vai render nada. E a proposta aí com esse jovem de 24 anos, Diego Rossi, é um excelente jogador, né? E ela ficou interessante. Flamengo tem, né, o compatriota lá, o Arrascaeta, que falou muito bem dele. E quase que a gente fechou no início da temporada com esse jogador. Eu só vejo como interessante essa negociação se o Gabigol quiser mesmo sair do Flamengo. Aí não tem jeito. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês sinceramente tenham gostado das informações. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento no YouTube. Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e saudações!